A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia eu vou estar comentando a 7ª lição do terceiro trimestre de 2022, com o tema A Sutileza da Relativização da Bíblia. Se vocês estão gostando desse canal, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Ok? Desde já agradeço. Deus eterno, todo-poderoso, abre o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra e praticar a mesma em nome de Jesus. Amém. Lição 7, 14 de agosto de 2022. O tema, a sutileza da relativização da Bíblia. Texto áureo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Olha que verdade prática maravilhosa. E a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. A introdução diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e época, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Palavra-chave é relativização. O que significa a relativização? Significa que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. É o que eles estão pregando. Esse grupo, esse movimento de ideologias, diversas ideologias, né, que tem como o seu mentor, o Karl Marx, né? Então, e outras filosofias e movimentos que vêm, infelizmente, invadindo a nossa sociedade e também, infelizmente, a igreja está sendo atacada com essas ideologias malignas. Tópico 1. A Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução e o relativismo. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe que, desde o início, Deus estabeleceu uma lei, a lei da obediência. Mas, infelizmente, muitos estão nos dias de hoje como Eva. Eva ali tinha recebido uma ordem que não era para comer. O Senhor falou para Adão. Mas ela aqui, o inimigo enganou ela, mentiu, negou, trouxe uma heresia, mostrou a Eva uma ideologia maligna e ela acabou acreditando na criatura ao invés de acreditar no Criador. A lei da obediência. O Senhor, desde o início, o inimigo, ele sempre como adversário do nosso Deus, querendo desconstruir a palavra de Deus desde o início. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8, isso já na lei, disse que Josias começou a construção, a reforma no templo, mas a lei do Senhor estava perdida durante 57 anos. Quando começou a reforma, encontraram a lei dentro da casa do Senhor. Estava perdida a lei dentro da casa do Senhor. Observe que isso vai se repetindo ao longo do tempo. As pessoas querendo proibir, as pessoas querendo esconder a Bíblia, as pessoas querendo queimar a Bíblia. Justamente, tudo é obra maligna, porque sabe o poder que tem a palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
Observe que o apóstolo Paulo já está orientando também a igreja, olha, antes da lei, na lei e na graça. O apóstolo Paulo está sinalizando para que a igreja de Éfeso não fosse como meninos, levado a todo o vento de doutrina. Por isso, é muito interessante nós pararmos para examinar essa escritura, porque doutrina é a palavra de Deus. Doutrina significa ensino, porém, vários ensinos existem hoje, mas o único ensino verdadeiro, absoluto, é a palavra de Deus. O relativismo é a negação de uma verdade absoluta. Nós sabemos que a palavra de Deus é a única verdade absoluta. É a régua de medir a sociedade, todos os habitantes da Terra. Por isso, nós temos de entender que quando há um relativismo, acontece o que estava acontecendo ali nos dias de Juízes. Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, é o que estão querendo implantar também, essa minoria, esse grupo de pessoas querendo implantar uma ideologia maligna na nossa sociedade. É um grupo pequeno? Mas está sendo barulhento. E nós temos de realmente reprovar todas essas práticas malignas do inimigo contra a igreja do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está sinalizando à igreja de Coríntios para ter cuidado, porque muitos naqueles dias do apóstolo Paulo estava dando ouvido à voz da serpente, à voz do engano, à voz das ideologias malignas, já nos dias ali também do apóstolo Paulo. E eu e você temos de tomar cuidado. Tem uma música muito interessante, né? Mas a música é assim: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Infelizmente, muitas pessoas estão entrando no relativismo dentro da igreja. Não tem nada não, isso não tem nada não, não tem nada não. Então pronto, você acha que não tem nada, mas Deus está, a palavra de Deus, que é a nossa régua de medir, que é a justiça absoluta, ela condena todo o relativismo, toda essa desconstrução. Hoje, muitas ideologias, tem o Karl Marx, que é o marxismo cultural implantado dentro das escolas, no ensino fundamental, médio, nas universidades, para o quê? A destruição da família patriarcal, a destruição da família tradicional, trazer dúvida, o ateísmo ali dentro, que a gente também já estudou sobre o ateísmo. Então, essas ideologias nós temos de condenar, nós temos de refutar, nós temos de estar com essa palavra que é a nossa arma de defesa e ataque. O relativismo, de uma forma simples, essa cor aqui é verde. E isso a gente sabe, desde pequenininho nós aprendemos que essa cor é verde. Mas no relativismo, não, tudo é relativo. Isso aqui para mim é preto. Não, isso aqui é cor de abóbora. Não, isso aqui é vermelho. Mas nós sabemos que isso aqui é verde. O relativismo, ele quer mudar de qualquer forma esse padrão estabelecido, querendo realmente que as ideologias loucas, a inversão de valores, possa realmente prevalecer. Tópico 2. A Bíblia e o politicamente correto. Talvez você já ouviu essa expressão politicamente correto. Um pequeno grupo de pessoas que cria suas ideologias loucas diz que são defensores da minoria, criando assim uma ditadura onde você não pode discordar das ideologias dele. Tem de ser de forma como ele pensa.
Ou seja, querendo desfazer toda uma cultura de muitos anos e o padrão estabelecido por Deus para realmente querer implantar os seus desejos, seus prazeres, suas corrupções neste mundo, na sociedade. Então, de uma forma simples eu vou explicar. Se você ama a Deus, se você ama a Bíblia, se você defende a família, se você é contra o assassinato de uma criança no ventre, que seria o aborto, se você torce pela sua pátria, se você defende princípios e valores estabelecidos por Deus, eles começam a se pronunciar dizendo que é discurso de ódio, que é censura, que é fascismo, que é homofobia, que é ser atrasado demais. Então, ele cria realmente para reprimir aqueles que são contra as ideologias dele. E se você, por exemplo, se você está na escola ou na universidade e você não concordar com as ideologias dele, pronto, eles vão lhe excluir, eles vão lhe censurar, eles vão lhe criticar, realmente, até mesmo lhe agredir. Percebe, irmão, que coisa absurda. Aí tem um grupo das feministas, do LGBT, então todos esses grupos aí, dessas ideologias, eles são a minoria, mas eles se unem contra a maioria e querendo prevalecer. Os livros de Karl Marx, de Jorge Amado, né? Jorge Amado escreveu o livro Dona Flor e seus dois maridos. Quer dizer, isso já era uma ideologia maligna ali, que era a favor do quê? Da promiscuidade. De uma forma sutil, né? Eles estavam implantando ali, em 1980, já essas ideologias. Tem as obras do Karl Marx, que está implantado, que é o marxismo cultural, e eles deixam de acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, para acreditar o quê? Na criatura. Como Eva fez, deixou de acreditar no Deus que criou ela para acreditar na voz da serpente. Em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia é poder de Deus. A Bíblia, quando qualquer um lê a Bíblia, ele é transformado, ele é impactado, porque a Bíblia é o único livro onde o autor ele é presente. Quando você lê a Bíblia, é Deus, o teu Criador, falando contigo. Por isso que eles querem proibição, porque eles sabem que quando a pessoa lê a Bíblia, ela é transformada. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz que nós somos o sal da terra. Nós, como sal da terra, como um conservante, porque o sal tem a função de conservar, nós temos de anunciar esse evangelho, essa palavra de Deus, para que realmente possa ter libertação, cura, transformação de vida. Mateus capítulo 24, versículo 35, diz a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Terceiro tópico: a Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia e novas teologias. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. O apóstolo Paulo já estava advertindo sobre esse outro evangelho que, infelizmente, nos dias de hoje também estão querendo pregar um novo evangelho. Mas não existe um novo evangelho. Existe somente um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho que é boas novas, que liberta, que salva, que prepara e leva para o céu. É esse evangelho. Não existe outro evangelho, como o apóstolo Paulo está afirmando. Eu não vou estar lendo todos os textos, mas você pode acompanhar isso na sua Bíblia, em nome de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, o texto diz que
estava havendo ali e haveria falsos mestres, falsos doutores, que iria introduzir de forma encobertamente heresias. E o que é heresias? Desvio da verdade. Então já estava existindo no tempo aqui do apóstolo Pedro também. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18, o texto está dizendo sobre o jugo desigual entre a luz e as trevas, entre a justiça e a injustiça, entre Deus e Belial, entre a luz e as trevas. Não há como combinar, não há unidade, não há associação entre isso. Então, essas novas ideologias malignas aí, que estão querendo implantar dentro da igreja, estão levando muitas pessoas, como diz lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, que fala sobre a porta estreita, a porta larga. A porta estreita, o caminho apertado, é o caminho que vai levar para o céu. Mas a porta larga, onde tudo pode, onde é tudo relativo, é o caminho da perdição. E infelizmente, como a própria Bíblia diz, que muitos estão indo por esse caminho. Por quê? Porque eles não querem obedecer. Eles não querem acreditar nessa verdade absoluta. O próprio Jesus, ele fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro evangelho. Se não for por Jesus, você vai para a porta larga. Você vai para uma porta larga. Na visão deles, a Bíblia tem de ser ajustada, atualizada para o seu bel prazer, para satisfazer os seus prazeres loucos. Jesus utiliza a hermenêutica, que é a arte de interpretar. Mas ao invés de ele usar a exegese, que é extrair do texto e colocar para fora, ele utiliza a exegese, que é colocar algo dentro do texto onde não existe, mas eles colocam tudo para satisfazer os seus desejos malignos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 até o versículo 20, está escrito: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Aqui são as regras básicas para você identificar heresia e seita. Se multiplica alguma coisa com a Bíblia, se acrescenta alguma coisa, se diminui alguma coisa e se também divide a Bíblia, tudo isso é heresia, é seita. E a teologia inclusiva é realmente tudo isso. Aqui no canal tem um vídeo com o tema É pecado julgar? Se você não assistiu, assista, porque você vai ser edificado. E eu vou pegar o texto que está em João, capítulo 7, versículo 14, que é para a gente julgar segundo a reta justiça. Não por aparência, mas a reta justiça. E a reta justiça é a Bíblia. Então, essa teologia inclusiva são falsos pastores, falsos pastoras, falsos líderes que estão querendo introduzir de uma forma encoberta, silenciosa, heresia, negação e dúvida. Querido, não é discurso de ódio, não é homofobia, é porque a palavra de Deus condena. E a palavra de Deus é a verdade. Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para transformação, para a salvação do homem. Por isso que não é condenar, é julgar mediante a reta justiça. A Bíblia é a justiça, a reta justiça. A Bíblia é a régua de medir. Tópico 4. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito: pois
Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito interessante esse texto, que aqui está dizendo que é toda a Escritura. Infelizmente, tem alguns crentes que se apegam e paralisam só nos Salmos, Provérbios. Não, mas eu e você temos de analisar a Bíblia, examinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque toda a Bíblia é o poder de Deus. A Bíblia é o único livro onde o autor se faz presente. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Observe, irmão, que a palavra de Deus é viva. Você notou aí? Talvez você nunca entendeu esse versículo, mas eu vou lhe explicar agora. A palavra de Deus é viva. Quando você lê, não é um livro qualquer. Você pode botar a Bíblia dentro de um presídio e pode botar qualquer outro livro em um presídio. Depois de um tempo, você vai ver aquele homem sendo transformado por essa Bíblia. A Bíblia mudou a minha vida. A Bíblia mudou também a sua vida. A Bíblia mudou a vida de milhares de pessoas. A Bíblia mudou e vai mudar a vida de milhares de pessoas. Só basta ler. Só basta crer nessa palavra. O que me chama a atenção na Bíblia também, irmãos, pode perceber, um livro antigo de mais de 2000 anos, mas é um livro atual. É um livro que uma pessoa lê e quando lê é transformado. Ele pode até não querer obedecer. Deus colocou uma consciência moral em cada ser humano. Quantos diversos ex-assassino, ex-alcoólatra, ex-prostituto, ex-homossexual, tantos porque leu essa palavra, conheceu essa verdade e foi liberto. Eu quero dizer que existe uma estatística que hoje no Brasil 49% são católicos e 26% são evangélicos. No total, 75% de pessoas que crê na Bíblia, que acredita na Bíblia. Mas existe uma minoria, que não é os 25% que faltam, é uma minoria vindo com muito barulho nas mídias e nas escolas para realmente querer desconstruir o que Deus construiu. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus, como Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu essa garantia que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E nós temos essa espada que é a Bíblia para realmente atacar, para avançar, para sairmos dessa guerra mais do que vencedor. O mundo tem aproximadamente 7 bilhões de exemplares da Bíblia, da Palavra de Deus, espalhado por este mundo. E que eu e você possa amar essa Bíblia, possa examinar a Escritura, como diz lá em João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. Foi Jesus que mandou. Por isso, não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe de estar na escola dominical. Esteja presente para aprender a cada dia a palavra de Deus. E condene e não dê ouvido. Utilize também a armadura, que é o capacete da salvação, para proteger a sua mente contra essas ideologias malignas que estão implantadas na nossa sociedade, infelizmente, e em algumas igrejas. Mas, se você gostou desse estudo, compartilhe
como forma de agradecimento. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.